Teve também registro da vitória de Milei lá no Senado Federal ontem. Quem fez o registro foi o senador Eduardo Girão, ele que é bolsonarista, e comparou a eleição de Milei como um sopro de esperança. Para manifestar a minha satisfação como um brasileiro com relação à eleição que nós tivemos na Argentina. Um sopro de esperança, o povo ontem dormiu feliz e foi uma eleição exemplar, onde as instituições funcionaram de forma imparcial, onde a população pôde ouvir os debates sem nenhum tipo de censura de um candidato e de outro. Então, com 56% dos votos válidos, Milei foi eleito presidente do povo argentino. A maioria da população deu um sonoro basta à política baseada no peronismo e que foi consolidada por Nestor e Cristina Kirchner, que governaram o país entre 2003 e 2015 e que pode ser resumida numa única palavra: o populismo, senhor presidente. A Argentina, que já foi no passado uma das maiores economias do mundo, entrou em uma grande decadência, estando hoje na posição de 130 do ranking mundial. Além de um endividamento recorde, uma inflação que chegou a 140% nos últimos 12 meses e não para de crescer. As projeções eram as piores possíveis. E olha o detalhe, junto com essa alta inflação, uma estagnação da economia que empurrou metade da população para a pobreza, com 10% da população argentina, os nossos hermanos, na mais completa indigência. Em seu primeiro pronunciamento, após a apuração dos votos, Milei reafirmou os principais pontos de seu governo: redução do tamanho do Estado, respeito à propriedade privada e ao livre comércio, compromisso com a democracia e a paz, avançar firme com as ideias da liberdade, nenhum espaço para aqueles que violam a lei para manter seus privilégios, mudanças drásticas, não há espaços para gradualismos e, por fim, disse: não vamos inventar nada, vamos fazer aquilo que a história já mostrou que funciona. É bom salientar, para encerrar, senhor presidente, que durante a campanha, Milei deixou muito clara a sua posição em defesa da vida desde a concepção e contra o aborto. Apesar dele ser um libertário, ele foi muito firme nesses valores e princípios. E nossos irmãos argentinos tiveram direito a uma eleição limpa, com votos impressos e rápida apuração, muito diferente do que aconteceu no Brasil, onde o TSE funcionou, no meu modo de entender, como um verdadeiro partido político ao beneficiar explicitamente um lado na última eleição. Diferente da Argentina, aqui houve a proibição de se divulgar verdades públicas históricas sobre Lula, como, por exemplo, sua amizade com ditadores da América Latina e sua posição favorável ao aborto, afrontando o princípio constitucional da liberdade de expressão. Hoje, infelizmente, parte expressiva da sociedade brasileira verifica que foi vítima de um estelionato eleitoral. Então, senhor presidente, eu queria desejar tudo de bom para o novo presidente, né? Que Deus abençoe aquele povo, que a Argentina ocupe um espaço que ela merece no cenário mundial e que possa construir, através do novo presidente, a paz, a harmonia. O discurso dele foi muito includente, inclusive, com o grupo que está no poder, dizendo que aceita colaborações. É isso que a gente espera de um estadista, que reconheça e que se coloque realmente numa posição de trabalhar, de servir a todos. Muito obrigado. Fala do senador Eduardo Girão. O bolsonarismo assumiu para si mesmo essa vitória do Milei. Você gosta bastante, né, do bolsonarismo? Uma questão... Não é isso não, Pedro, é porque é o que a gente está vendo mesmo. O bolsonarismo adotou para si essa vitória do Milei, e isso é público e notório nas redes sociais. É como eu disse, o senador Eduardo Girão é bolsonarista e são políticos com uma ideologia política, e ele desejando aí o sucesso para o novo presidente, etc. e tal. Mas a gente viu que na campanha Milei trouxe uma pauta totalmente ideológica.
É com isso que ele vai derrotar a inflação na Argentina? A gente teve um presidente, num passado bem recente, que teve uma pauta ideológica. E nem por isso melhorou a economia do Brasil. Na verdade, colocou a fundo, né? No fundo do poço. Ou seja, a gente já não tinha mais para onde fugir, graças ao ex-presidente. Mas, enfim, Eduardo Girão falou umas coisas muito interessantes quando ele disse que o atual eleito presidente da Argentina, ele faz parte da corrente de pensamento libertarianismo, né? Que é diferente do que seja liberalismo, tá? Liberalismo é mais ligado ao que é economia. Libertarianismo é uma linha de pensamento que julga o seguinte: eu posso fazer o que eu quiser. Tudo é liberdade, desde que as outras pessoas que eu considero minoria, elas não façam também. Ou seja, eu posso, você não. Mas essa é a linha de pensamento. Já viveu uma época assim. Essa é a linha de pensamento libertariana. E o Milei, como ele bem disse, o Milei é contra o aborto, mesmo sendo um libertário, mesmo tendo essa questão de que para eles tudo pode, né? No libertarianismo tudo pode. Mas ele é contra o aborto. Porém, ele é a favor da venda de órgãos. Que coisa, não? É um pouco estranho, né? Um pouco contraditório a pessoa ser contra o aborto, mas é a favor da venda de órgãos. Ou seja, não aborte, a não ser que você vá vender os órgãos daquele feto. É estranho a gente pensar como que as pessoas colocaram alguém como Javier Milei dentro da Casa Rosada, La Casa Rosada, né? Que seria o Palácio do Planalto, lá na Argentina. É o local onde o presidente toma de conta do país. É de fato muito estranho como a política de extrema-direita, ela funciona em todos os países com as mesmas características. Alguém que se considera um outsider da política, ou seja, alguém de fora, que rejeita a política de todas as formas, que rejeita as instituições democráticas, que rejeita todo o sistema político como um todo, não é político, é um cidadão de bem. Vocês estão percebendo alguma coincidência nesses comentários aqui? Alguém que é ultranacionalista, levantando a bandeira do seu país, né? No caso aí é a bandeira de Israel, está tentando fazer um tipo de merchan, mas pega a bandeira do seu país e sai balançando por aí, ostentando, dizendo que o seu país é a sua farda, que é nacionalista, é patriota, sabe? Tem muitas características iguais, porque toda política de extrema-direita ela é pautada nos mesmos ideais. Esse filme da Argentina a gente viu, né, há pouco tempo atrás. Exatamente. A gente está voltando no tempo. Estamos tendo exatamente a oportunidade de ver como foi o Brasil em 2018. Agora, Pedro, o que é que se espera? Durante a campanha, o Milei atacou o Lula. Depois de eleito, vai permanecer nesse radicalismo ou vai mudar de posição? A gente sabe que no segundo turno já ele teve uma moderação, né, no discurso. Já foi preciso. Foi bem ameno. Foi necessário. É por isso que eu até disse a você, o assunto Argentina, ele tem tantos meandros, tantas vertentes para poder se investigar, que um programa só desse não daria ainda para poder analisar, né? A gente ficaria por aqui umas 3 horas brincando, só olhando ponto a ponto de como foi a votação, de como foi essas eleições, de como foi, por exemplo, o primeiro turno das eleições na Argentina, certo? Ou seja, no primeiro turno foi visto que Javier Milei, ele tinha ficado com apenas 29,98% dos votos válidos, graças aos seus discursos. As campanhas antagônicas a ele, feitas pela equipe de Sérgio Massa, mostravam que ele, na verdade, era mais um Bolsonaro, né? Fizeram bem explicitamente aquele vídeo onde fazia a comparação dos dois. E o povo argentino dali já disse: epa, mas eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero aquilo que o Brasil sofreu para mim. Mas também não queria mais o modelo de governo que estava estabelecido. Exatamente. Então a vitória foi do povo que queria um basta de todo jeito, ou foi a vitória
da extrema-direita? Como é que a gente pode... Foi assim como no Brasil. O que venceu não foi o bolsonarismo, o que venceu foi o antipetismo. Mesma coisa lá na Argentina. Foi o desejo de que mudança. venceu não foi o milenismo, o que venceu foi o antiperonismo, anti-kirchnerismo, ante as políticas ligadas a essas pessoas que presidiram a Argentina. Ou seja, é tudo igual, é tudo que a gente viu acontecer aqui. Agora, Pedro, Milei é uma chuva que vai passar rápido. Eu assisti um comentário de uma jornalista, comentarista do UOL, a Madeleine Lax, se eu não me engano, e se eu errei aqui no sobrenome, perdão, ela dizendo que a Argentina é viciada no peronismo e ele vai voltar. Vai ser assim como no Brasil, né? Os governos anteriores, por exemplo, Lula 1 e 2, foi o que consagraram o governo Lula 3. Apesar de ter todas as polêmicas envolvendo o Partido dos Trabalhadores, apesar de ter tido todos aqueles escândalos ligados à corrupção, que muitos fazem questão de apontar o dedo para o Lula, sendo que candidatos ligados à direita é que participavam desses esquemas de corrupção, mas isso é assunto para outro programa. Ou seja, é uma onda o que está acontecendo na Argentina, como foi uma onda que aconteceu aqui no Brasil. Em número, se a gente fosse avaliar, aqui no Brasil o bolsonarismo ele é reduzido a quase 20%, né? O que elegeu 50%, mais de 50% do eleitorado, hoje se resume a 20%, porque o que consagrou a vitória tanto do Bolsonaro quanto do Milei foram os sentimentos de raiva, sentimentos de, como você disse, basta, de chega, a gente precisa de alguém que dê um jeito. Que aquilo que estava sendo considerado ruim poderia melhorar. E aí eles vão descobrir que pode piorar. Descobriram que, e aqui se tratando do Brasil, exato, o brasileiro descobriu que a coisa estava boa e aí piorou e piorou. Ou seja, muito. De o que estava ruim sempre pode piorar, né? Sempre pode ficar. Mesmo jeito, não é que eu deseje isso, muito pelo contrário. Se eu visse que Javier Milei tinha um sentimento de fato genuíno de querer o seu país bem, eu diria, não, tudo bem, que ele faça um ótimo governo, mas o que a gente vê não é isso. A gente está vendo a cópia fiel do bolsonarismo aqui no Brasil, exatamente com as mesmas características, daquelas pessoas que o poder caiu no colo, e não se surpreendam se daqui a uns dias o Milei começar a dizer exatamente essa mesma frase, do tipo, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que me deu, caiu de bandeja para mim essa responsabilidade que eu não queria, né? Ô, Pedro, vocês vão ver muito disso. Tem gente muito desavisada ainda aqui no Brasil, né? Comemorando 2023, Milei, 2024, Trump. Donald Trump, 2026, Bolsonaro. Mas Bolsonaro está inelegível. Não há manobra judicial no planeta Terra que consiga fazer Bolsonaro se tornar elegível novamente em 2026. Vocês vão ter que esperar pelo menos até 2030 para que Bolsonaro retorne ao páreo eleitoral. Agora ele vai ficar de molho por esse bom tempo.